Deuteronômio 34, 9. Pega aí. Povo de casa, está acordado mesmo ou está com aquela madorna ainda? Deitado, debaixo do edredom, só com a cabeça de fora, com o celular na mão. Levanta aí, hein? Se posiciona para o culto. Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9. Estou vendo um monte de Bíblia ainda assim, ó. Quinto livro. Versículo 9, quem encontrou faz um barulho. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vá até o próximo livro agora, que é o livro de Josué, no capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Senhor, nós cremos que essa promessa não foi exclusiva para ele. Nós cremos que essa promessa, ó Pai, revela o caráter do Senhor. Um Pai que cuida, protege, ampara, sustenta, fortalece, guarda. Nós cremos que o Senhor é para nós, assim como foi para Moisés, assim como foi para Josué. Portanto, Senhor, que essa palavra nesse momento encontre espaço no coração de cada um que aqui está. É o início de uma nova semana. Pessoas que aqui estão, Senhor, vão enfrentar desafios ao longo dessa semana, mas com o Senhor nós saltamos as muralhas. Com o Senhor, meu Pai, nós atravessamos desertos. Com o Senhor o impossível se torna possível. O nosso coração se abre para a Tua palavra, porque temos feito dela esse alimento que nos sustenta. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. A caminhada de Moisés com Deus foi tão linda, não é? Linda, maravilhosa. Moisés é tão íntimo de Deus que ele vai escrever sobre coisas que são muito longe do tempo em que ele viveu, mas ele vai escrever com riqueza de detalhes. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas como, se ele não estava lá no princípio de todas as coisas, como que ele vai escrever com riqueza de detalhes o que aconteceu dentro do jardim do Éden? Não tinha uma câmera escondida lá dentro. É impressionante essa sensibilidade que ele tinha para ouvir Deus. É impressionante esse contato tremendo que Moisés tinha com o Senhor. A Bíblia chega a dizer que Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com o seu amigo. Moisés teve uma trajetória linda. Passa os primeiros 40 anos da vida dentro do Egito. Vai crescer no palácio. Vai vestir a roupa dos egípcios, manter
a sua cabeça como os egípcios mantinham deles, aprender todos os costumes egípcios. Ele está sendo formado para se tornar um grande líder egípcio. Então, os primeiros 40 anos ele vive como se fosse um egípcio. Depois, a segunda parte de 40 anos da vida de Moisés, ele vai viver em um lugar deserto. 40 anos pensando que é um egípcio. 40 anos descobrindo que egípcio não era. E depois, os outros 40 anos, descobre quem de fato ele era, porque ele era quem Deus o chamou para ser. O livro de Hebreus vai dizer que Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, aquela princesa que o tirou da água e que o criou. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés rejeitou a vida que queriam dar para ele, para viver a vida que só Deus poderia trazer para ele. Moisés foi um grande líder. E é interessante, aí fica até meio estranho a gente dizer que a Bíblia vai falar que Moisés foi o homem mais manso da terra. Só que quem escreveu isso foi ele mesmo, né? Então Moisés escrevendo acerca de Deus, ele fala coisas tremendas. Moisés escrevendo acerca dele mesmo, ele vai dizer que Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Eu fico imaginando Moisés pensando assim: para aguentar o que eu aguento, só sendo muito manso. Para suportar o que eu suporto, só sendo muito manso. Suportar o quê? Estar à frente de mais de 2 milhões de pessoas, que foi o povo que foi liberto de dentro do cativeiro do Egito. Deus liberta esse povo e usa a vida dele para isso. Moisés atravessa o mar se abre, atravessa o mar. 3 dias depois do povo atravessar um mar a pé enxuto, o povo já estava murmurando e reclamando. 3 dias depois de um milagre extraordinário. Moisés sobe o monte e fica lá 40 dias em íntima comunhão com o Senhor. Enquanto isso, esse povo está lá embaixo, faz um bezerro de ouro, se prostra diante da estátua de um bezerro e começa a dizer: eis o Deus que nos tirou do Egito, um bezerro de ouro. Moisés desce, quebra as placas, os 10 mandamentos que Deus entregou a ele lá em cima do monte. Diz assim: olha, quem é do Senhor, junte-se a mim, tire a sua espada. O povo tira a espada e foi sangue para tudo quanto é lado naquele dia. Muita gente morreu. Quando Moisés vê um monte de gente morrendo, ele vai até Deus e diz assim: ó, Senhor, poupa esse povo. Primeiro ele pede para matar, depois ele pede para poupar. E ele vai ser considerado o homem mais manso da terra. Aí Deus vai dizer para ele: ó, poupa esse povo, ou então o Senhor risca o meu nome do teu livro. Oi? Deus olha para ele e diz: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei o nome do livro. Aí Deus poupa o povo e diz assim: olha, suba daqui com este povo que você tirou do Egito. Suba daqui com este povo, eu vou mandar um anjo. Moisés olha para Deus e diz: se o Senhor não for conosco, eu não irei. Bicho doido, hein? Se o Senhor não for, eu não vou. Ele tinha tanta intimidade com Deus a ponto de falar esse tipo de coisa com Deus. E é interessante que Deus, ao invés de matar ele, parece que Deus gostava. Gostava de quê? De ver a ousadia dele. Gostava de ver a atitude dele. Moisés olha para Deus e fala assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Porque ele percebe que ele está pedindo as coisas a Deus e Deus está fazendo. Ele pede a Deus para poupar o povo, Deus poupa. Deus diz para ele que vai mandar um anjo. Ele diz: se o Senhor não for, eu não vou. Aí Deus diz: então eu vou. Aí ele percebe que está dando certo o que ele está pedindo. Aí ele fala assim: Senhor, eu quero fazer um pedido. Deus olha para ele e diz: pede, Moisés, deixa eu ver a tua glória. Olha. Mas ele não pediu assim, ó: faça com que eu beba um elixir da juventude e fique uns 50 anos mais jovem. Não. Senhor, me dá umas terras boas que produzam muito. Não. Senhor, deixa eu ver a sua glória. Aí olha o que Deus vai falar para ele: suba ao monte, eis aqui uma rocha junto a mim, se coloque na fenda dela e eu vou passar. Aí você vai ver.
E é interessante que quando Moisés vai, tem uma fenda lá que encaixa ele certinho. O que é isso? Tinha um lugar preparado para Moisés, para que Moisés pudesse ver a glória de Deus. O lugar encaixava Moisés certinho. Tem um lugar preparado para você também. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em tudo isso que Moisés está vivendo e fazendo, tem alguém perto dele. E o nome desse alguém é Josué. Josué acompanha de perto tudo isso. A Bíblia chega a dizer que, o próprio Deus vai dizer que Josué era servo de Moisés. Só que chega um tempo em que Deus dá um aviso a Moisés: Moisés, sim senhor, eu vou recolher você, tá? É assim? É. Eu vou recolher você, mas eu já escolhi alguém para estar à frente desse povo em seu lugar. Claro que Moisés já sabia quem era. E Deus vai dizer para ele: é Josué. Estenda a tua mão sobre ele. Moisés, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, ele chama Josué e, de acordo com o texto, ele estende as mãos dele, põe a mão sobre Josué e ministra sobre Josué o que está sobre a vida dele. É o texto que a gente leu. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés pôs as mãos sobre Josué, e Josué recebeu daquilo que estava sobre a vida de Moisés. Repita comigo: Josué recebeu. Pergunta: por quê? Porque sempre honrou. Sempre honrou. E quem honra recebe mesmo. A unção que você honra é a unção que você atrai. Ele honrou, sempre honrou Moisés. E agora o que estava sobre Moisés, o que está sobre Moisés, estava também agora sobre a vida dele. E logo depois disso, o Senhor recolhe Moisés, né? Deus leva Moisés ao alto do monte, mostra a ele a terra prometida, e lá em cima Moisés morre. Moisés morreu. Aí, de acordo com a Bíblia, o povo chorou a morte de Moisés 30 dias. 30 dias. Versículo 8 diz assim, olha: e os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. 30 dias. E os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Se cumpriram. Eles ficaram 30 dias chorando pela morte de Moisés. 30 dias. 30 dias sentindo a perda, a partida do líder deles. 30 dias. 30 dias de dor, 30 dias de choro, 30 dias de luto. Está escrito aqui. E se cumpriram os dias de luto. Aí a gente vai mais à frente na Bíblia. E de acordo com o texto, está escrito: depois da morte de Moisés, o Senhor veio a Josué e disse: levanta-te. Levanta-te. Mas por que Deus vem? Porque já passou 30 dias e está Josué prostrado. O povo chorou por 30 dias. O povo pranteou e ficou em luto por 30 dias. E Josué? Josué parece que ainda está sem forças para se levantar. Quem mais honrava foi quem mais sentiu. Sentiu. Porque Moisés para ele não era só o líder de um povo. Moisés para ele era o seu professor. Moisés para ele era a sua referência. Moisés para ele era especial demais. Moisés para Josué representava a figura de um pai. De um pai. Perceba que o que Moisés ministra sobre ele é coisa de pai para filho, gente. A sensação que Josué tinha quando olhava para Moisés era essa. Esse era o sentimento. Era muito mais do que liderado. Era muito mais do que isso. Era um sentimento
de filho que ele nutria em relação a Moisés. E agora ele está sofrendo muito porque, semelhante à história do outro que a gente já viu aqui, de Isaac, sabe aquele momento em que você se sente sozinho? Sabe aquele momento em que aquela figura que sempre representou para você segurança não está mais ali? Sabe aquele momento em que você agora vai ter que tomar as suas decisões por si só que você não está acostumado a lidar com isso. Você sempre teve aquela pessoa ali para buscar com ela uma opinião, um conselho, só que agora não se tem mais. Sabe aquele momento, aquela situação em que você pode passar por qualquer luta na vida, por dificuldades, mas aquela sensação, peraí, eu tenho a quem recorrer, eu tenho uma casa para ir, se apertar demais eu corro lá na casa dela, eu corro lá na casa dele. Ele não tem mais isso. Sabe, a gente vai tentando enfrentar as lutas da vida sozinho, mas enquanto a gente tem aquela figura, que seja um pai, a mãe, um amigo mais velho, alguém que representa essa proteção para a gente se sente meio que inconscientemente amparado, porque a qualquer momento, quando a pressão estiver muito grande, a gente sabe onde ir. Josué não tem mais. Josué está se sentindo sozinho. Josué está com medo. Está faltando muito para Josué agora. Não é que está faltando algo. A impressão que Josué está tendo é que tiraram o chão de debaixo dos pés dele. E agora, o que eu faço? Aí vem Deus e diz: Josué, levanta. Levanta, porque Moisés morreu. Está difícil para você admitir isso, mas Moisés morreu. Está difícil para você dessa ficha cair. Eu sei que você não quer aceitar isso, mas Moisés morreu. Agora o negócio é contigo. Moisés, meu servo, morreu. Agora é você. Tem um povo lá fora que está esperando o seu posicionamento. Agora é contigo, rapaz. Está na hora de Josué ser resposta. E tem muita gente aqui que passou a vida inteira sendo perguntas para alguém. Só que chega um momento da vida que a gente precisa ser a resposta. Resposta para aquela família, resposta para aquele filho, resposta para o cônjuge, resposta para um amigo. A gente olha para o lado e não adianta, a gente não vai ter aonde. Não. Nós precisamos ser a resposta. Josué está precisando agora. Só que para Josué conseguir se levantar, ele vai ter que superar algumas coisas. Pergunta para mim, o quê? Primeira coisa que Josué vai ter que aprender a superar, para ele conseguir seguir em frente, senão a vida dele vai parar ali. Ou Josué, reage, ou a vida dele para ali. E tem muita gente com a vida parada porque ainda não reagiu. A primeira coisa que ele vai ter que fazer nesse processo de reação é superar a perda. A gente tem que aprender a superar perdas. Tem coisas que não dá para ter. Tem pessoas que não dá para manter. Apóstolo, mas a gente não está preparado para perda. Ninguém está. Ninguém quer perder. A palavra perder por si só já traz para a gente nervosismo. A gente não quer perder, a gente quer ganhar, a gente quer avançar, a gente quer conquistar. Ninguém quer perder, seja pessoa ou coisas. A gente não quer perder. Só que a vida tem dessas coisas. E nem sempre a gente vai ganhar. A gente precisa entender que perdas fazem parte do processo que nos leva a viver o propósito. Perdas. Josué perdeu o líder. Josué perdeu o amigo. Josué perdeu a figura de pai. Josué perdeu quem representava a sua segurança. Ele perdeu. E ele precisava aprender a superar essa perda. Tem gente que até hoje a vida não conseguiu seguir em frente, porque ainda não superou a perda daquela mãe. Está com a vida parada. Está sobrevivendo e não vivendo. Tem gente que está com a vida parada desde quando perdeu aquele relacionamento. O relacionamento acabou, a alegria acabou junto, a paz acabou junto, o ânimo acabou junto.
Tem gente que perdeu o pai, perdeu um amigo, e a vida parece que se perdeu no dia em que perdeu aquela pessoa. Gente, eu sei que é difícil, mas é parte desse negócio aqui na terra chamado vida. E a gente tem que aprender a superar as perdas. Josué está tendo dificuldade. Aí vem Deus e diz: levanta, Moisés morreu. Levanta, supera isso. Supera essa perda. Reage, levanta essa cabeça. Moisés morreu, mas você está vivo. Moisés não está mais aqui, mas você está. Você não queria passar por isso, mas está passando. Aprenda a passar. Levanta. Então a primeira coisa que ele precisou aprender para seguir com a vida dele em frente: superar as perdas. Sei que não é fácil perder alguém que a gente ama. Não é. Eu sei que não é fácil perder algo que você também lutou tanto para ter, né? Eu sei que não é fácil. Mas você pode ter certeza de uma coisa: pior é você se perder com aquilo que você perdeu. Aí é pior. Deixa Deus te dar força para você reagir nessa manhã. Essa semana vai ser diferente. Você não vai ficar prostrado no lugar da dor. Josué está prostrado no lugar da dor. Aí vem Deus e diz para ele: levanta, ou seja, sai daí. Esse lugar é da dor. Enquanto você estiver aí, essa dor vai ficar latente no teu coração. Sai daí, levanta, rapaz. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: levanta. A primeira coisa então que ele precisou superar foi a perda. A segunda coisa que ele precisa aprender a superar é o medo. Diz para mim: medo. Medo. Medo de quê? Do novo. Medo do novo. O medo do novo faz muita gente ficar andando em círculos no velho. O medo do novo faz muita gente ficar dentro daquela empresa onde ganha mal, é humilhado, mas tem medo de sair. O medo do novo faz muita gente ficar morando, eu sempre falo sobre isso, naquele quintal onde é pisado, onde vive recebendo alfinetadazinha todo santo dia, onde falam barbaridade, a fofoca rola, que é um negócio de doido. Mas o medo do novo faz você ficar andando em círculos do velho. O medo daquilo que eu não conheço. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está dizendo que é contigo, independente do que estiver te esperando ali, é melhor do que aquilo que está aqui. Ele precisa aprender a superar o medo. E olha o que Deus vai falar para ele: levanta. Ele já tem que aprender a lidar com a perda. Aí Deus vai dizer para ele: levanta e passa esse Jordão, tu e todo esse povo que está contigo. Interessante isso. Por quê? Porque Deus quer manter Josué ocupado. Deus não diz isso para ele: ó, levanta, pai, vai respirar, tomar um ar, vai no shopping, dar um passeio. Não. Levanta, pai, bota um sorriso nesse rosto, olha o céu como está bonito. Não. Levanta, rapaz, vai jogar um futebol. Não. Levanta, vai na casa do Pedrinho. Não. Levanta e atravessa o Jordão. Que é isso? Deus deu para ele uma ocupação. Você está entendendo ou não? Deus vai colocar na tua vida coisa grande para você fazer. Para quê? Para você esquecer daquilo que passou e se envolver com coisa nova. Eu vou repetir: Deus vai envolver você com projetos dele, para você sair do lugar da tua dor e do seu sofrimento. Você vai parar de pensar no que passou quando estiver de olho naquilo que está por vir. Levanta, passa esse Jordão, vai para o outro lado, para a terra que eu disse que daria. Oi, olha para lá. Deus vai te dar um posicionamento, Deus vai te dar uma visão para você colocar os teus olhos nela e não precisar mais olhar para trás. Para Josué parar de olhar para o lugar da dor, Deus dá para ele o lugar do desafio. Atravessa esse Jordão. Ei, não estranhe se ao longo dessa semana Deus colocar um desafio na sua vida. Sabe para quê? É para acabar com o teu assunto de coisa do passado. Deus vai acabar com o teu assunto de coisa do passado
passado, te dando um assunto novo no presente. Deus vai te dar algo para envolver você, a tal ponto de você estar tão ocupado, mas tão ocupado, que quando vierem tentar lembrar do teu passado, você vai dizer: desculpa, mas eu estou muito ocupado com o meu futuro. Parece que Deus está sendo insensível, né? Não está respeitando a dor do cidadão. O camarada está chorando por causa da perda do amigo, do líder, do exemplo, do pai. E Deus está dizendo: ó, pega esse povo aqui e vai para o outro lado do Jordão, atravessa o Jordão. Que é isso? Deus está sendo insensível? Não. Deus está dando a Josué o que o Josué precisa naquele momento. Posso falar assim ou não? Tem muita gente, tem muito crente que faz o contrário. Quando, por exemplo, no meio das irmãs, uma irmã não está bem, aí a outra irmã vai dizendo ela: não, eu vou lá ajudar a irmã fulana. Aí vai na casa da irmã fulana: ah, mas olha que coisa triste, né? Ah, mas eu te entendo. Não, eu sei, você está assim por causa disso. Não, você tem razão, não deviam ter feito isso com você. Você está sendo uma seta do inferno, você não está sendo uma pessoa de Deus. Descobriu que a irmã está mal, vai na casa dela, mas diz assim: ó, vim aqui, vamos embora, reage, põe uma roupa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos lá para a igreja, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um calebito, vamos tomar uma vitamina de açaí ali no irmão, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar bola, vamos jogar vôlei com os jovens, vamos fazer alguma coisa. Ah, mas eu estou mal. Não, mas você não pode assim. Não, mas você tem que concordar comigo. Eu não tenho que concordar com você. Eu não tenho que concordar com quem quer mergulhar na fossa. Eu não tenho que concordar com quem está com problema até o nariz e está querendo que eu coloque uma tampa em cima. Se for para concordar com a tua depressão, chama outro. Para mim não dá. Eu vou estender a mão para tentar tirar você de dentro dessa fossa. É isso que Deus está fazendo com Josué. Deus não vem para dizer: ah, Josué, tadinho meu filho, eu entendo, né? Ele era tão bom para você. Você lembra aquele dia que ele te ensinou a andar de bicicleta? Ele era tão bom com você, né? Ah, eu entendo o seu coração. Ah, você está triste, é porque você amava muito ele. Deus está sendo insensível? Levanta, Moisés morreu. Ui, Deus falando. O camarada está chorando porque Moisés morreu. Ele fala: levanta, Moisés já está morto, não tem mais jeito não. Agora você levanta, está vendo aquele rio ali? Junta esse povo todinho e atravessa esse rio, que agora o povo está olhando para você e está esperando você. Que é isso? Deus vai te dar alguma coisa assim ao longo dessa semana. Você não vai ter tempo para ficar com depressão, você não vai ter tempo para ficar preocupado com o passado, você não vai ter tempo para chorar por perdas, porque você vai estar envolvido com algo de Deus. Ele tinha que enfrentar o medo. Medo de quê? Porque a Bíblia vai dizer que era o período da cega, era o período das enchentes ali na região, e o Rio Jordão, a correnteza descia com violência, estourava as margens do rio dos dois lados. Aí Deus diz assim para ele: levanta e atravessa o Jordão. Aí ele dá uma olhada para o rio, aquela água descendo com violência, árvore boiando, indo embora, arrebentando tudo dos dois lados da margem. Agora, além de superar as perdas, ele vai ter que superar o medo. Superar o medo, ele não teve mais medo? Não, ele teve medo. Superar o medo é ir para cima mesmo com o medo. É dizer para o medo que ele não me tem. Eu posso ter o medo, mas o medo não me tem. Superar o medo é dizer para o medo o seguinte: você não me trava, você não me para, você não coloca uma linha limitando a minha vida. Eu vou para cima, eu supero você, eu passo por cima de você, eu vou para cima, porque eu não vou parar por sua causa. Eu sei que tem gente aqui que tem medo, mas essa semana você não vai parar por causa desse medo. Você vai bater naquela porta, você vai fazer aquela entrevista, você vai fazer aquela prova,
você vai voltar para aquela alta escola. Ah, mas eu tenho medo. Você não tem medo coisa nenhuma. Quer dizer, você pode ter medo, mas o medo não tem você. Você vai sair daquela alta escola habilitado para a glória de Deus. Você vai prestar aquele concurso e vai vencer esse medo em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo aqui, deixa eu ver. O medo não vai te parar. Aí ele tem que levantar. E agora? E agora ele tem que vencer o terceiro e último ponto que eu vou falar aqui nessa manhã, por causa do tempo. Ele vai ter que superar uma outra coisa. Pergunta o quê? As críticas. Porque aqui já são quase 3 milhões de pessoas. O povo foi multiplicando. Irmão, lidar na sua casa com 3 já é difícil. Você imagina lidar com 3 milhões. 3 milhões de cabeça. Por que esses negócios aí, Fazenda, Big Brother, dá muita audiência? Não a sua, né? Espero. Porque é só colocar gente em um lugar e deixar por muito tempo, que começa a vir os atritos, as diferenças. Um quer matar o outro, um quer engolir o outro vivo. É ou não é? Agora você imagina 3 milhões de pessoas que estavam até há poucos dias sob liderança de Moisés. E Moisés sofreu. O bicho sofreu para liderar esse povo. Só Jesus. Aí agora vem Josué. Vem Josué, levanta e diz assim: gente, minutinho da atenção de vocês. É que Deus falou comigo que agora o líder sou eu. E agora? 3 milhões de pessoas. Você acha que no meio dos 3 milhões de pessoas não tinha ninguém que queria pegar esse posto? Que não queria esse lugar? Hein? E quando não estão na posição que eles queriam estar, eles criticam quem está, só para dizer que no lugar daquela pessoa eles fariam melhor. Tem gente que nunca foi pastor na vida e fica tentando ensinar a gente a ser pastor. Tem gente que é assim, nunca esteve naquela posição, mas quer ensinar quem está lá a ser. Quer ver um exemplo, irmão? Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Quando foi que você foi técnico na sua vida? Quando? Me prova, me mostra a sua carteira de trabalho. Qual clube que te contratou como técnico? Mas quando tu senta na frente da televisão para assistir o jogo, dá uma agonia de parar perto de você. Não, porque ele é um burro, que tinha que pegar aquele ali, botar para lá, tirar daqui, botar para cá. Todo brasileiro que gosta de futebol se acha técnico, só que nunca foi. Nunca foi. Não está lá, aí critica quem lá está. Tem uma turma aqui, rapaz, que se estiver frente a frente com um gol, sem goleiro, com a bola no pé, chuta para fora. Mas fica criticando o Neymar. Criticando um, criticando o outro. O que é isso? É assim. O ser humano é assim, não é? Você assiste MasterChef, você nem está experimentando o prato que está sendo servido, e você critica o prato. Você não sabe nem fazer miojo direito, você critica o negócio. Não é? Não sabe dirigir, e fica dentro do Uber, olhando para o lado e criticando o que a pessoa está fazendo no volante. Nunca dirigiu na vida. O que é isso? É o ser humano. É o ser humano. Imagina agora 3 milhões de pessoas. E esses 3 milhões de pessoas não têm um celular na mão para ficar distraído. Eles têm um Josué na frente para ficar observando. Então, uns 3 milhões olhando para Josué. Aí Josué, do nada, levanta a voz e diz assim: gente, ó, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo que agora o líder sou eu. E a ordem é a seguinte: para a gente se levantar e ir lá para o outro lado do Jordão. Oi? Agora? É para a gente levantar e ir lá para o outro lado do Jordão, que a terra que ele prometeu não é aqui não, é lá do outro lado. Esse povo já atravessou deserto terrível, onde para beber água, Moisés teve que falar com a rocha e a rocha virar bebedouro. Agora eles estão na margem de um rio.
Na margem de um rio que se planta, colhe. Na margem de um rio tem água, não vai faltar água para beber. Na margem de um rio tem tudo que eles não tiveram lá atrás. Eles já passaram por situações piores. Aí agora que eles estão na beira de um rio, Josué chega para eles e diz: vamos embora. Imagina as críticas. Imagina a turma do corredor. Você está doido? Ele está pensando que ele é quem? Ele está pensando que ele vai mandar na gente agora? Ele está pensando que ele é o quê? Ele está pensando. E por que Josué sabe que tem crítica? Porque Josué esteve no meio desse povo, quando quem estava à frente era Moisés. E Moisés só sendo muito manso mesmo, para não dar um ataque cardíaco, não morrer de infarto no meio do deserto. De tanto que o povo falava de Moisés, de tanto que o povo criticava. E Josué ouvia tudo isso. Josué passava pelo meio do povo e ouvia. Josué sabia que esse povo era complicado. Por isso que esse povo aqui não conseguiu entrar na terra prometida. Esse povo não. Os descendentes sim, mas esse povo aqui morreu todo mundo no caminho. Os únicos que conseguiram entrar lá foi Josué e Caleb. O resto morreu tudo. Por quê? Por conta do tipo de vida que eles escolheram viver. Só que Josué, para estar fazendo o que Deus chamou para fazer, vai ter que aprender a suportar as críticas. Então vamos lá. 3 coisas que, se você não aprender, você morre. Primeiro, suportar as perdas. Segundo, suportar do medo. E terceiro, suportar as críticas. Se você não suportar ou não superar as perdas, você morre no lugar da sua dor. Se você não superar o medo, você fica parado, a sua vida para e você morre no lugar da sua dor. E se você não aprender a superar as críticas, você nunca chegará a lugar nenhum. Vão criticar você, acredite, vão falar mal do seu cabelo, vão falar mal da sua cor de pele, vão falar mal da sua altura, do seu peso, do timbre da tua voz, vão falar mal da sua entonação de voz, vão falar mal do seu jeito de falar, vão falar mal da sua postura, vão falar mal da sua família, vão falar mal de tudo em você. Mas se você quer chegar a algum lugar na vida, você precisa aprender a engolir o choro, levantar a sua cabeça, tapar os seus ouvidos e continuar seguindo em frente. Imagina as pessoas olhando para o novo líder agora dizendo: será que esse aí vai conseguir? Será que esse aí vai dar conta? Porque Moisés foi um excelente líder. Superar quem deu errado é fácil, gente. Superar quem deu certo é desafiador. O desafio de Josué é muito grande, porque ele tem que superar alguém que deu certo. Josué precisa dar certo de qualquer jeito. Qualquer deslizezinho de Josué, alguém vai apontar e vai dizer: eu sabia que esse aí não chegaria aos pés do outro. Então ele precisa aprender também a lidar com esse tipo de crítica. Agora, esse tipo de situação trava muita gente. Agora, olha para a vida de Josué. Josué superou a perda, Josué superou o medo e Josué superou a crítica. Pergunta para mim como? Ouvindo a voz de Deus. Eu vou repetir: ouvindo a voz de Deus. A primeira coisa que Deus fez foi vir até Josué e dizer: levanta, Moisés já morreu, ou seja, supera essa perda. Olha aqui, atravessa esse Jordão, supera esse medo. Tu e todo este povo que agora você está liderando, supera a crítica deles. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem está te dando uma direção sou eu, quem vai fazer você chegar lá sou eu. E tem mais uma coisinha: onde você, Josué, eu gosto disso aqui, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou dar a você por herança.
herança. Deus não está dizendo assim, ó, todo lugar em que vocês colocarem a planta do pé, não, não, não. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu dou por herança. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, deixa quem quiser falar. Se você chegar e colocar o pé, é teu e eu garanto a tua vitória. Deixa quem quiser falar. A crítica deles não pode impedir a tua chegada, porque onde você chegar, eu vou te dar. O falatório deles não pode impedir o teu avanço. Se você avançar, eu vou te dar. E tem mais, eles só terão se você tiver. Se você não tiver, nenhum deles também terá. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Deus está levantando você para coisa grande. Você vai superar as perdas, você vai superar o medo, você vai superar as críticas. Nada mais vai parar você. Quem está comigo para dar glória a Deus, levanta dessa cadeira, irmão. Tenha medo de conquistar não. Que isso? Tenha medo de conquistar não. Você conquistando na vida ou não, vão falar mal de você do mesmo jeito. Se você andar no carro velho, é porque Deus está te amassando. Se você andar no carro novo, é porque você é soberbo. Ô raça, né? Ô raça. Aí você continua andando no carro velho só porque eles não querem ver você andando no carro novo. Continua, irmão. Continua andando no carro velho, não podendo andar mais que 3 quilômetros, tendo que parar para botar água. Já levou para consertar o radiador 328 vezes, mas não teve jeito. Continua andando no carro velho. Toda hora ferve. Mas fica com medo de comprar um carro novo. Com medo do que vão falar, né? Vão dizer o que de mim? Já estão dizendo que você está andando num carro velho. Estão dizendo que você está quebrado. Estão dizendo que você está quebrado. Estão dizendo que na família só você que não foi para frente. Estão dizendo que deve ter alguma coisa errada na sua vida. Lembra dos amigos de Jó? Chegaram, botaram a mão na cintura, ficaram olhando para Jó. Vai ter alguma coisa errada. Não pode. Você pecou, Jó, só pode ter pecado. Porque está passando por isso. É assim que eles dizem. Fica com medo. Só que é o seguinte, eu vou ter que te dar tchau. Por quê? Porque esse lugar de medo não me cabe mais. Não é lugar para mim. Medo de crítica, medo de desafio. Se Davi tivesse medo de desafio, Davi seria o pastor de ovelhas malhadas até morrer. Davi partiu para cima de um Golias, enfrentou o medo, enfrentou o desafio, venceu. Até aquele dia, Davi era visto de um jeito. A partir daquele dia, começaram a enxergar Davi de outra forma. É você quem decide que tipo de crítica você prefere. Porque criticado você sempre vai ser. Você que escolhe. Se você quer ouvir da boca deles que te criticam, fulano, coitado, é um fracassado. Ou se você quer ouvir da boca deles, fulano, é um soberbo, está se achando. Que te criticar vão de todo jeito. Eu prefiro que me critiquem enquanto eu estiver desfrutando da vitória.